Eu gostaria de ministrar ao seu coração uma palavra que o Espírito me fez perceber esses dias, sabe? Eu por muito tempo, eu julgava mal os irmãos, porque eu tinha clareza do chamado sobre a vida dos irmãos, e eles não correspondiam. Esse dia eu estava conversando com o Tiago, nosso obreiro de Mirassol, e ele passando por isso. Eu falei, a primeira coisa que você precisa entender é que em nenhum momento você pode condenar os irmãos por isso. Você possa achar que eles são descompromissados, não querem assumir compromissos, eles não são apaixonados pelo reino de Deus, pela obra de Deus. E eu por muito tempo eu agia assim, eu pensava assim acerca dos irmãos, até que um dia Deus ministrou meu coração, que não é assim. Na verdade, todos os irmãos, todos vocês, desejam servir na vida da igreja, desejam ser líderes, mas tem algo que o inimigo planta no nosso espírito, na nossa alma, e nos bloqueia, e faz com que a gente imagine que isso seja só para algumas pessoas especiais, dotadas, de sabedorias especiais, de conhecimentos especiais, de uma unção especial, para poder liderar uma célula, para poder fazer um casa de paz, para se envolver com a vida da igreja. Mas Deus me fez entender que na verdade todos têm esse desejo. Você tem esse desejo, amém? Mas tem algo que o inimigo planta no coração, para que você não lidere, para que você não sirva, para que você não gere, para que você não faça casa de paz. Eu gostaria que você olhasse para você, entendesse o que te impede de servir no reino de Deus. O que te impede de ser uma pessoa frutífera? O que te impede de ser um líder? O que impede de ser alguém que gera? Nós temos um desafio aqui esse ano. Nós queremos, até no final do ano, cada um gerar pelo menos mais um, levar pelo menos mais um ao batismo, pelo menos mais uma reconciliação, de nós gerarmos filhos para Deus. Passei o mês de janeiro todo ministrando sobre isso, um pouco de fevereiro, que o que está no centro do coração de Deus é gerar filhos para Ele, amém? Todo mundo entendeu isso? O que vai contar naquele dia como galardão, quantos sermão eu preguei, quantos louvores eu cantei, quantos cultos eu frequentei. O que vai contar naquele dia quando o galardão é quantos filhos eu dei para Deus, quantos filhos eu gerei para o Senhor. E hoje eu quero desfazer todo esse medo que o inimigo tem implantado na sua vida, para que você não sirva, para que você não seja alguém atuante no reino de Deus, para que você não seja alguém que flua no reino de Deus. E o Espírito me fez ver que o diabo ele planta medos, para que a gente nunca assuma o posto que Deus quer que nós estejamos. E a primeira coisa que eu quero que você saia daqui entendendo, se você sair daqui entendendo isso, já me dou por satisfeito. Diga para o vizinho aí, todo medo é diabólico. Para com esse negócio de achar que tem medo bom. Não, pastor, tem uns medos que são bons. Não, ser cauteloso, ser prudente é uma coisa, medo sempre é diabólico, amém? Diga assim, sai fora, todo medo. Então todas as vezes que você for tomado por um medo, em relação ao financeiro, em relação à saúde, em relação à família, em relação ao ministério, não importa, entenda que todo medo é maligno. O Espírito não nos deu poder para ter medo, muito pelo contrário, ele diz, eu vos dei um espírito para que vocês tenham coragem, ousadia, para que vocês não voltem a temer novamente. Então o Espírito Santo, ele é um espírito de coragem, amém? Então todo medo que a gente sente é uma opressão do diabo, todo medo que a gente sente é um ataque, é um dardo inflamado do maligno, e ele precisa ser combatido, porque coisas vão sair do controle lá na sua casa. A primeira coisa que o diabo vai plantar é medo. O financeiro vai sair do seu controle, a saúde vai sair do nosso controle. Na verdade não tem nada sob o nosso controle, e às vezes quando a gente percebe que as coisas saem do nosso controle, a primeira coisa que o diabo planta é medo, porque o medo paralisa. Então por que as pessoas não são frutíferas no reino? Por que você não é tão frutífero como você gostaria
de ser no reino de Deus? Porque o diabo tem implantado medos, e os medos paralisam. Eu conheço pessoas que deixou de fazer viagem porque tem medo de voar de avião. O medo paralisa. Conheço pessoas que teve medo de pegar uma oportunidade melhor de trabalho, porque ele não se sentia preparado para assumir aquele trabalho, perdeu uma porta aberta por Deus, por medo. Então por que o diabo planta medo? Para que a gente não avance, para que a gente não cresça, para que a gente não progrida. Mas o que 1 Timóteo 3, verso 1 diz? Aquele que almeja o ministério, excelente obra deseja. A palavra almejar ali é aspirar, no sentido de desejar profundamente, de você se estender. Não sei se você já viu eu não sei como que chama aquilo, mas em alguns lugares tem uma barra de ouro dentro, e diga, se você tirar ela é sua, e só tem um buraquinho que cabe a sua mão. O almejar ali é justamente isso, é de você estender a mão a ponto de você desejar tão profundo aquilo, que você faz coisas extraordinárias para sair com aquela barra. Então, desejar o ministério é algo que está no coração de Deus, não é um orgulho natural, não é algo produzido pela sua carne, é algo gerado pelo Espírito Santo, amém, irmãos? Então ele está dizendo, quando você deseja o ministério, deseja servir a Deus, deseja entregar a sua vida para Deus, está dizendo, você está fazendo algo excelente. Então desejar isso já é algo gerado pelo Espírito. O diabo nunca quer que você se envolva com o reino de Deus. O diabo nunca quer que você deseje aspirar o ministério. Então isso não é da sua carne, muito menos do diabo. É assim quando eu vou abençoar alguém, eu vou por anulação. Quando Deus ministra no meu coração, vai lá, ora por alguém, dê uma oferta para alguém, a primeira coisa que eu questiono é, porque a gente questiona, será que é do Espírito? Isso não é coisa da minha cabeça? A primeira coisa que eu pergunto é, o diabo faria isso? Fala, não, o diabo não abençoa ninguém, então não é o diabo. A minha carne faria isso? Não, minha carne não faria isso, então é do Espírito. Então eu quero dizer para você que desejar o ministério, ser uma pessoa atuante no reino de Deus, se você deseja abençoar vidas, edificar vidas, restaurar vidas, eu quero dizer para você que você só tem esse desejo porque o Espírito Santo já tem ministrado no teu coração, já tem ministrado no teu espírito. Isso não brota naturalmente, mas quando o Espírito ministra isso no nosso coração, da mesma forma ministra Satanás plantando medo. Então quando Paulo disse, olha, aquele que almeja, excelente, ou ímpar, a palavra ali é como se fosse algo louvável, valioso, você está desejando. Mas lembra de Jesus? Ele fala que Jesus passou 40 dias, 40 noites sem comer, jejuando. O que aconteceu depois desse jejum, dessa busca, dessa preparação dele para o ministério? Veio o tentador. Então da mesma forma que o Pai ministra, Satanás também ministra. Um aponta a vontade do outro. Mas o que aconteceu? Jesus resistiu àquela tentação, e depois que ele resistiu, os anjos o serviram. Amém, irmãos? Estão comigo? Amém? Então, entenda que todo medo, ele é algo maligno, e eu posso te provar isso na Bíblia. Hebreus, capítulo 2, verso 14 e verso 15. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, você é filho, amém? Então você é de carne e sangue, é natural que você tenha medo, é isso que ele está dizendo. Falando ele, Jesus também participou dessa condição humana. Jesus também teve medo. Lembra que o seu suor se transformou em gotas de sangue antes da crucificação? Então Jesus também passou por essas situações. Mas por que ele passou? O texto diz que ele também participou dessa condição humana. Não é para que você imite ele nisso, para que por meio da morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo. É claro que está falando aqui o medo da morte, mas todo medo tem a ver com a morte. Morte de um sonho, morte de um projeto, morte de um casamento, morte de um ministério, morte de um desejo. Então quando Jesus passou por aquele medo, aquela agonia, aquela aflição, era para que nós tivéssemos paz, amém? Então Jesus, ele passou por todo o medo, para que você não tivesse medo. Jesus ficou enfermo, seu corpo foi dilacerado naquela cruz, para que você fosse saudável. Paulo diz que ele se fez pobre, para que através da sua pobreza, você em tudo fosse enriquecido.
Então tudo que Jesus passou não é um exemplo para nós passarmos, é um livramento, amém? Ele tomou sobre ele todas as nossas dores, as nossas aflições, e deu a nós toda a sua paz. Estão entendendo, queridos, amém? Então o medo é da mesma forma. Você não pode viver com medo. Tem pessoas que ficam com medo, não dormem à noite, ansiosos, preocupados, angustiados, vivem à base de remédio, porque estão com medo do que vai acontecer no dia seguinte, com medo do que vai acontecer no mês seguinte, com medo das coisas, apavorados. E eu quero dizer para você que isso é um demônio. Você precisa olhar isso com um olhar espiritual, de entender que todo medo ele é maligno, porque o medo te paralisa. O medo vai fazer com que você veja as coisas maiores do que elas são, e você é menor do que de fato você é. O medo faz você olhar para os problemas, não para o seu Deus. E é importante você crer que você é filho, que você é amado, que você é perdoado e que você é abençoado por Ele. Sabe, todas as vezes que eu sou tomado por medo, porque a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Então quando você tem revelação de que você é amado por Deus, irmãos, todo medo é lançado fora. Nós tínhamos, domingo passado eu compartilhei sobre isso com os irmãos, nós tínhamos uma dívida para quitar, e chegamos na última semana, eu descobri que o mês de fevereiro tinha uma semana a menos do que eu estava calculando. Falei, meu Deus, como nós vamos pagar as contas esse mês? Mas ao mesmo tempo eu fiquei, Senhor, a igreja não é minha, esse negócio aqui não é meu, é tudo do Senhor. O Senhor provê, porque quando o negócio aperta, joga a bomba para Ele. Fala, não foi eu que me auto-chamei, foi o Senhor que me chamou para o ministério, tudo isso aqui é do Senhor, então dá o seu jeitinho aí. Eu orei, porque eu estava com medo, é normal, diante dessas situações você fica com medo. E às vezes quando você passa por situação financeira parecida, é assim, como eu vou pagar minhas contas? Aí vem a insônia, vem os medos, vem as preocupações, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas eu aprendi a descansar no amor de Deus. Na mesma hora eu lembro, sou amado, Deus vai prover. O diabo diz, mas você fez conta que não devia. É só comigo que acontece isso ou com você também? Lembra daquele gasto? Não precisava ter aquele gasto. Agora você está aí apertado. Na hora que isso vem eu falo, sai daqui Satanás, em nome de Jesus. Eu volto para o Espírito de Deus. Ele não está muito errado não. Deveria ter evitado. Mas eu sei que eu sou amado. E o Senhor não faz nada porque eu mereço. Provê mesmo assim. Sempre dá certo, irmãos, amém? Não estou incentivando você a irresponsabilidade, não. É importante que a gente seja responsável, mas nunca permite que o diabo te acusa, mesmo que você erre, amém? Mesmo que você errou, né? A fatura do cartão estourou, o diabo fala, tanto de bobeira que você comprou. Você fala, sai daqui, Satanás, em nome de Jesus. Deus está me tratando isso aí, está tudo bem, mas você não vai me condenar não. Deus vai prover, Ele é dono de todas as coisas, ainda vai me curar, vai me restaurar, vai me dar domínio próprio, amém? Isso é viver sem medo, é você saber que Deus te abençoa, não é porque você merece, não é porque você fez tudo certinho, é porque você é amado, é porque Deus olha para você com olhar de misericórdia, que nem Elisa pode aprontar todas, se ela chegar no final, à noite, na hora de dormir, falar, eu estou com fome, você acha que eu vou negar a comida? Que pai faria um negócio desse? Que mãe faria isso? Ela pode aprontar todas na escola, estragar todos os uniformes. Ela fala, papai, eu preciso de uniforme para ir na escola amanhã, o que você vai fazer? Não importa o que ela aprontou, que ela errou, você falou cuida, não cuidou, você vai comprar outro uniforme para ela, não é assim, irmãos, amém? Então é importante você olhar Deus como pai, entender que tudo que Ele faz para você, não é porque você é bom, é porque você é amado por Ele. Lembra que Paulo falou isso, lá em Romanos 8, 32, ele diz, olha, aquele que não poupou o próprio Filho, antes o deu por todos nós, como não nos dará com Ele, graciosamente, todas as coisas, amém? Ele já deu algo muito mais poderoso, muito mais grandioso, Ele deu um Filho, irmãos. Vai negar um recurso financeiro, vai negar a cura de uma enfermidade, vai negar uma porta aberta para você, vai negar um ministério abundante para você, um ministério frutífero para você, não tenha medo. Aquilo que Deus colocar nas suas mãos, vá, Deus vai te honrar. Porque às vezes acontece isso, por que nós não assumimos o ministério? Nós temos medo de falhar,
Nós temos medo de fracassar, Deus não errar, e a gente ser envergonhado. Tem medo de começar uma célula, lá não, a célula tem que multiplicar todo ano, e se eu não conseguir multiplicar a célula? Lança fora esse medo, é Deus que faz. Você tem medo de começar um caso de pai, dizer, meu Deus, eu não estou preparado, eu não sei o suficiente, se ele fazer uma pergunta e eu não saber responder, não tem problema, fala, eu vou perguntar para o meu pastor, na outra semana eu trago a resposta para você, mas lança fora o medo. Então é importante você crer, presta atenção aqui, irmãos, que é Deus que envia, Ele chama e Ele envia. Não é você que se auto-chama, é o seu líder de célula que chama você, é o seu pastor que chama você, é o seu discipulador que chama você, e Deus está usando a vida deles para dizer que você está pronto. Jesus, ele separou os discípulos de 2 em 2 e os enviou. Ele não perguntou a quem quer liderar, ei, quem quer servir? Ele separou de 2 em 2 e disse, vá, e eles foram, amém? Então quando o seu líder dizer para você, você está pronto, vai, creia, é Deus que está falando através da vida dele, é Deus que fala através dos líderes. Hoje de manhã eu estava ministrando para os irmãos de Mirassol, eu falei sobre isso. Você está esperando o que para liderar? Sentir vontade? Entender que é você que tem que ir na hora que você quer? Não, nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus. Quando nós entregamos, irmãos, a nossa vida para o Senhor Jesus, é a vontade dele que é feita, não é mais a minha. A minha vontade às vezes é ficar dormindo até mais tarde. Não, eu gosto de acordar cedo, mas de fazer outras coisas, de levantar cedo e fazer outra coisa, mas de chegar no final de semana e fazer outra coisa. Mas a minha vontade está cativa à vontade de Cristo, a sua vontade também está cativa à vontade de Cristo, amém? Então você faz isso com alegria, você sabe que há um retorno, você sabe que é uma recompensa, mas eu sei que o diabo, ele sempre vai plantar medo, para que você entenda que não é o momento, você entenda que ainda não esteja pronto. Então, o que o texto diz ali é que Jesus Cristo morreu, verso 15, Hebreus 12, 15, Jesus Cristo morreu, para que Ele nos libertasse dessa escravidão do medo. Então você não pode mais ser crente e ter medo. Tem uns irmãos que têm medo do escuro ainda. Não pode, irmãos. Eu falo, tem umas irmãs que têm medo de barata. Pisa na cabeça dela. Eu falo, estou pisando na cabeça do diabo. Pensa comigo. Às vezes a gente tem medo de umas coisas. O que uma barata pode fazer para você? Estou te condenando, não. Não estou dizendo que você não precisa ter medo dela, não. Você tem homem em casa, deixa o homem resolver, está tudo certo. Mas não por medo, mas só para ele exercer a masculinidade dele. Não é assim? Às vezes a gente tem medos tão pequenos. E a gente não percebe que Satanás também coloca esses tipos de medo. Eu sei que isso é uma questão cultural, mas isso não deixa de ser maligno. Porque quando Deus criou o homem, Ele disse o quê? Subjugue todos os animais, não foi assim? Os grandes, os pequenos. Você não precisa ter medo. Comece a exercer autoridade sobre a barata lá na sua casa. A aranha, fala assim, não tem mais medo de você não. Eu estava ensinando a Elisa a enfrentar a Mel, que é a nossa cachorra lá. Ela chegou pequenininha, mas está enorme. Agora a cachorra todo dia bate nela. Eu falo para você, precisa exercer autoridade sobre ela. Você precisa exercer domínio sobre ela. Porque é da natureza humana exercer domínio sobre Satanás, sobre as enfermidades, sobre todas as obras malignas, sobre os animais, tudo. Mas o diabo planta o quê? Não, você não tem domínio. Sabe o que aconteceu com Daniel na cova dos leões? Ele só voltou ao estado original. Sempre foi nos dada autoridade. Ele deu ordem, o que aconteceu com a boca dos leões? Ficaram fechadas. Quero dizer para você que foi dada autoridade sobre a sua vida. Quando você der uma ordem para esse medo sair, ele tem que sair. Sabe o que aconteceu com Sadraque, Mesaque, Abidnego ali na fornalha? Voltando ao estado original e dando autoridade sobre os elementos da natureza. O fogo veio, mas não teve poder para queimá-los. Quero dizer para você que não importa. Quando Pedro andou sobre as águas, era Jesus dizendo, olha, não fica preocupado, você tem poder também sobre a natureza, sobre os ventos, sobre as águas. Eu tenho relatado que desde o ano passado, nós estamos orando para não chover na hora do culto. Quando foi o último culto que choveu na hora do culto? Só antes da oração. Porque depois que nós começamos a orar, eu falei, Senhor, depois das 6 nós não queremos que chove mais aqui. Não choveu.
Por quê? Porque foi nos dado autoridade. Não estou falando que Deus é obrigado a ouvir a gente todo tempo, não, pode acontecer. Mas todo dia agora eu oro, não deixa chover. Sob a minha palavra, como diz Elias, não choverá. Tem a ver comigo? Não, tem a ver com a vontade de Deus. Qual que é a reunião mais importante de Deus aqui na cidade agora? São os cultos. São os cultos, são as reuniões onde o nome de Jesus é manifesto. Amém, irmãos? Então eu quero que você entenda que esse medo precisa ser removido. Esse ano é um ano da multiplicação, nós vamos multiplicar os nossos cultos. Nós precisamos de músicos, nós precisamos de líderes kits, nós precisamos de líderes de células. E talvez Satanás tenha colocado bloqueios para que isso não aconteça. Nós temos um alvo, de até no final do ano, batizar mais 100 pessoas. Nós temos um alvo de receber pelo menos mais 100 pessoas agregadas. Nós queremos passar 320 pessoas pelos nossos encontros, de jovens e adultos, fora o Kids. Nós queremos chegar até o final do ano com 500 membros, fazendo os dois cultos cheios, amém? E Deus está chamando você. Mas eu sei que o inimigo tem colocado bloqueios. Não é eu, o pastor está equivocado. O líder está equivocado, meu discipulador não sabe o que fala. Eu quero mostrar para você hoje, de uma forma bem objetiva, que isso aconteceu com os principais homens de Deus. Moisés, em Êxodo, nos capítulos 3 e 4, quando ele foi chamado por Deus, ele não disse sim de imediato. Deus apareceu para ele no meio de um arbusto, e aquele arbusto pegava fogo, mas não queimava, porque era um fogo santo, vindo da parte de Deus. E Deus fala com ele: olha, você vai libertar o meu povo. Eu estou te chamando para você ser o libertador do meu povo, para você ser o resgatador do meu povo. E o chamado de Moisés continua o mesmo para mim e para você hoje. Deus está te chamando para ser o resgatador do povo dele. Deus está chamando você para resgatar o povo dele, que está aí perdido, perdido nas drogas, perdido nos vícios, perdido no adultério, perdido na criminalidade, perdido na incredulidade, perdido na falta de fé, perdido num monte de coisa, perdido nos desejos naturais, carnais, perdido amando o dinheiro. Deus tem chamado você. Só que quando Deus chamou a pessoa de Moisés, olha como foi a reação dele. Êxodo 3, verso 11 e verso 12, diz assim: Moisés, porém, respondeu a Deus, porque Deus chamou ele para libertar o povo: quem sou eu para me apresentar ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Às vezes a pergunta que o diabo tem lançado no teu coração é essa: olha, quem é você, rapaz? Você não tem estudo. Olha você, os pecados que você tem. Olha as falhas que é você. Quem é você para querer resgatar alguém? Quem é você para querer abençoar alguém? Eu quero dizer para você que essa é uma seta maligna. Essa acusação é do diabo. Porque foi assim que Moisés foi ministrado por Satanás. Mas o que Deus disse? Você será o meu libertador. Eu vou usar a sua vida para libertar o meu povo. Mas o que ele diz? Mas quem sou eu? Faraó é muito poderoso. O que Deus afirmou? Porque ele diz: eu sou pequeno, Faraó é poderoso, não tem como isso dar certo. Mas por quê? Porque ele estava olhando as coisas com uma ótica natural. Ele estava olhando com a sua força, com aquilo que ele podia fazer. Mas olha o que Deus disse: certamente estarei com você. E este é o sinal que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Sabe qual foi a resposta de Deus? Ok, Deus não falou: você é grande. Não, eu vou realmente, você é pequeno. Mas tem uma pequena diferença. Você não está sozinho, eu estarei com você. Sabe qual foi as últimas palavras de Jesus antes de ser assunto aos céus? Ele disse: eu estarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos. É importante que você creia que Deus está com você, que você é amado, que você é filho dele, que ele tem chamado você, que você não é comum, que você é especial. Deus tem chamado você para o ministério, Deus tem chamado você para a obra dele, Deus tem chamado você para ser filho dele, Deus está chamando você para fazer a vontade dele, para se entregar a ele. Deus está chamando você e permitindo que ele guie você, e aquilo que ele falar, confie, aquilo que ele falar, creia que ele já proveu o meio, creia que ele já proveu a forma.
Moisés está dizendo: como que eu vou libertar o meu povo cativo, debaixo de uma grande potência, como é o Egito? Nós estamos aqui há tantos anos já, como que isso vai acontecer? Mas ele estava olhando as coisas com um olhar natural. Mas 2 Coríntios capítulo 5, verso 7, diz que nós não vivemos por aquilo que vemos, mas vivemos por fé. Deus está com você, Deus está conosco, por isso nós vamos prevalecer. Agora você precisa crer que Deus é por você. Por isso que Deus apareceu numa sarça, Deus deu para ele um cajado, aquele cajado se transformou em serpente, e muitos milagres aconteceu. Sabe como que vai acontecer na sua vida? A hora que você decide. Isso não acontece, irmãos, enquanto você não decide. A hora que você decide colocar a mão no arado, servir a Deus, milagres começam a acontecer. Você vai orar, vidas serão libertas. Você vai orar, enfermidades vão sair. Você vai pregar a palavra, e vai vir palavra na sua boca, você não sabe nem de onde que veio. Você fala: só pode ser do Espírito. Eu nem pensei isso. Porque você não precisa se preocupar com aquilo que você vai falar ou vai fazer. Deus faz por você. Você só precisa crer que Deus é com você, que você não vai sozinho, a guerra não é sua, a batalha não é sua, você não está enfrentando uma briga sua, é de Deus, é Deus que tem chamado você, e se Deus tem chamado você, fica tranquilo, Ele proveu o restante. Agora crê que Deus está com você, não fique imaginando que quando você pecar, você errar, Deus deixa você, não fique imaginando que quando você é fracassado, Deus te deixa. Não, Deus continua com você porque você é filho. Domingo passado eu falei sobre isso. Você não é mais pecador, embora você peca, você é perdoado. Por mais que você fale, você continua sendo filho. Agora Moisés teve dificuldade enorme, porque ele estava olhando para ele: quem sou eu? Então tudo que o diabo vai fazer é que você olhe para você. Diga assim: eu não olho para mim, eu olho para Jesus. Então essa introspecção, essa autorreflexão de si mesmo é maligna. Deus não te chamou para você olhar para você, para as suas qualificações, para quem você é, para aquilo que você erra, para aquilo que você acerta. Deus chamou para você olhar para Ele, olhando, como diz o autor de Hebreus, firmemente para Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. É Ele que efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. Essa é a verdade de Deus a seu respeito. Então esse querer vem de Deus, e o realizar também vem de Deus, nada é nosso. Então tira os olhos de você. Irmão, se eu olhasse para mim, eu sou improvável aqui. Se eu olhasse para aquilo que eu poderia fazer, eu jamais seria um pastor. E todas as vezes eu olho, eu falo: Senhor, continua sendo o Senhor, nunca vai ser eu. Porque não tem a ver conosco. Tem a ver conosco, tem a ver com aquilo que Ele faz. Êxodo 40, verso 4:10. Continua a saga. Mesmo Deus falando com ele, aparecendo de uma forma extraordinária. Pense comigo, Deus apareceu numa sarça para ele, e assim não foi o suficiente. Mas porém, Moisés disse ao Senhor: se me permite, Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falastes ao teu servo. Ele era gago, irmãos. Como que um gago pode ir lá e falar com o povo? Como que ele pode ser um pregador? Deus cura também quem é gago, amém? Talvez seu problema é timidez, Deus cura a sua timidez também. Te garanto que não existe ninguém aqui mais tímido do que eu, antes de me converter. Te garanto que não tem. Mas Deus removeu de mim toda insegurança, toda timidez, amém? Deus muda, Deus remove. Então ele disse: eu nunca fui bom para falar, tenho muita dificuldade para falar. O Senhor lhe disse: quem deu boca ao homem? Em outras palavras, quem que dá a capacidade de falar? Vem de quem? Vem de você? Você fala por quê? Porque você é bom, porque Deus deu para você a graça de você falar. Estou dizendo, quem foi que fez a sua boca? Porventura alguém fala por si mesmo? Ou todos falam porque eu dei essa graça para ele falar? Estou dizendo, quem foi que deu a boca ao homem? Quem fez o mudo? Ou surdo? Quem concede vista? Ou o torna cego?
não sou eu, o Senhor. Agora, pois vá, eu o ajudarei a falar, ensinando-lhe o que dizer. Então você fala, eu não sou bom de falar. Mentira do diabo. Deus te deu uma boca, Deus te deu um ouvido. Se você não pode falar e não ouvir, você pode fazer em libras. Não importa, Deus vai te usar com a capacidade que você tem, com as armas que você tem. Nós estamos orando para a gente ter uma célula aqui de surdos. Um dia Deus me mostrou uma equipe de 5 pessoas, acho que era 4 meninas e 1 menino, se eu não me engano. Eu falei assim, eu não vou parar enquanto essa célula não acontecer, porque essas pessoas também precisam ser alcançadas, essas vidas precisam ser alcançadas. Vira e mexe, tem alguém aqui no culto que é assim, e a gente não pode ficar colocando limitações, porque ela vai gerar a segunda espécie dela, ele vai gerar a segunda espécie dele, vai alcançar outras pessoas com a mesma dificuldade, e Deus opera tudo em todos, amém, irmãos? Então ele está dizendo, olha, eu não sei falar, eu tenho dificuldade, eu não estudei muito, meu português não é muito bom, não importa. Ele está dizendo, não se preocupe, eu vou colocar as palavras na sua boca, é eu que faço, eu ajudarei você a falar, ensinando o que dizer. Talvez o inimigo tenha colocado muitos bloqueios, estou mencionando aqui alguns, mas todo bloqueio que o diabo coloca para que você não avance, certamente é maligno. Então Deus não nos escolhe por nossas habilidades, amém? Diga assim, o Senhor Jesus não escolhe ninguém por habilidade. Não é por habilidade que Deus te chamou, não é por habilidade que Deus me chamou, mas aquele que chama e Deus corresponde, Ele fornece as habilidades necessárias, amém? Então Ele nunca vai te chamar pronto. Talvez você está esperando ficar pronto, não, porque se Ele te chamar pronto, sabe o que vai acontecer? Você vai fazer com a sua força, e quando você faz com a sua força, sabe o que acontece? Você fracassa. Eu estou falando que eu já passei por isso. Quando a gente faz com a nossa força, com as nossas habilidades, com a nossa capacidade, você está fazendo a sua obra. Mas quando você diz, eu não sei, eu não sou capaz, eu não estou pronto, aí sim você faz a obra de Deus. Porque fazer a obra de Deus é fazer algo que com a minha força, com as minhas habilidades, com os meus recursos, eu jamais conseguiria, amém? Então Deus te chamou para fazer a obra de Deus, não a sua. Talvez você tenha feito a sua, você tem feito e olhado aquilo que você pode fazer, mas fazer a obra de Deus é fazer algo impossível. Sabe por que nós vamos construir uma escola aqui? E sabe qual foi a hora que eu fiquei mais empolgado? Quando eu ouvi dizer, alguém já tentou fazer isso aqui em outra igreja, não deu certo, nossa cidade é pequena. Falei, veremos, veremos, se é verdade isso. Deus falou comigo, que vai nos dar essa escola, e veremos se ela não vai ser a melhor escola da nossa região aqui. Porque tem a ver com Deus, não tem a ver comigo. Não importa se 1000 tentaram, Deus me deu clareza daquilo de fazer. A obra é dele, não é minha, amém, irmãos? Então quando Deus chama, Deus dá o recurso, Deus dá o recurso. Eu estou falando que aquilo que nós necessitávamos na semana passada, Deus deu o recurso, amém? Deus deu, através de vocês, através de outros irmãos, que estamos, temos novos agora, não para, já estou orando para o próximo, Senhor, agora é mês de março, viu? Temos dívidas em março, não para. Então, continuo precisando de você, amém, irmãos? Então, o medo de achar que é incapaz, de estar inadequado, faz parte do chamado de Deus. Ontem nós ordenamos, fizemos a ordenação do obreiro Tiago Regis ao pastoreio. Agora vocês podem chamá-los verdadeiramente de pastor. Ele era um obreiro, mas se tornou pastor. E ele passou por todo o trilho. Fez o curso de maturidade, fez o curso de líderes, foi líder em treinamento, liderou uma célula. Fez todo o processo. Fez o seminário pastoral. Ficou 2 anos em observação. E foi ordenado mediante os frutos que ele deu. Mas quando eu falei, você vai ser o pastor, o obreiro de Mirassol, ele não queria. Pastor, eu não me sinto pronto. Eu falei, esse é o sinal. Esse é o sinal, porque você falasse para mim, estou pronto, pode me colocar, eu ia ficar com muito medo. Eu falei, não vai dar certo.
Então o sinal de que Deus está com você é quando você olha para você e fala: mas eu sou tímido, eu sou isso, eu sou aquilo. Não é o momento, eu estou com um problema, está faltando tanta coisa. Não é o momento. Deus nunca, irmãos, vai chamar você quando tudo está alinhado. Deus vai chamar você quando as coisas estão desalinhadas, quando você realmente está com um problema na sua casa, na sua família, enfermo. Deus vai chamar você com crise financeira. Deus vai chamar você não tendo tempo, corrido. Deus vai chamar você no momento mais impróprio, para que você saiba que é Ele que faz e não você. Porque se Ele chama você num tempo bom, num tempo de prosperidade, num tempo em que as coisas estão fluindo, sabe o que acontece? Você vai dizer: foi eu que fiz. Mas Ele chama justamente nos momentos impróprios, nas horas impróprias, para você entender que é Ele que faz. Tudo é Ele, para Ele, por meio dEle, são todas as coisas. Tem a ver com Ele, não tem a ver comigo, não tem a ver com você, tem a ver com Ele. Então olhe para a vida de Moisés. Não sei se você sabe, mas Arão, Deus falava com Moisés, Moisés falava com Arão, e Arão falava com o povo. Olha que coisa maravilhosa. Às vezes você está achando que você tem que fazer tudo. Não, Deus vai colocar pessoas na sua vida para suprir aquilo que você é fraco. Eu nunca fui bom de cantar, mas que eu sei, por mais que eu acho que vocês não sabem disso, né, irmãos? Mas o que Deus fez? Colocou uma mulher abençoada, que supre, colocou aqui irmãos maravilhosos, que tocam, que cantam com excelência, amém? Então Deus vai suprir naquilo que você não é bom. Eu aprendi uma coisa muito cedo no meu ministério. Falei: se eu tivesse aprendido isso antes, eu tinha sofrido menos. Eu já tentei fazer aula de violão umas 30 vezes, parei todas. Porque o que falavam para mim? Não, você tem que aprender a tocar violão. Como que o pastor não toca e não canta? Irmão, você não tem noção como eu vivi anos debaixo de culpa por causa desse negócio. Até que um dia eu estava lendo um livro do John Maxwell sobre liderança, e aquilo foi um insight. Falei: agora eu entendi. E nesse livro, esqueci o nome do livro agora. É bom que você lê todos os livros dele, depois você me conta em que livro que está. Acho que é livro Liderança de Ouro, coisa assim. E lá ele dizia uma coisa muito importante. Ele diz: olha, naquilo que você é bom para fazer, aperfeiçoe-se e se torne o melhor. Mas naquilo que você não é, coloca outro para fazer. Porque às vezes você está insistindo, você quer ser bom em tudo, você não vai ser. Porque se você for bom em tudo, você vai se tornar orgulhoso, orgulhosa. Sabe por que Deus permite que a gente nunca vai ser bom em tudo? Para que a gente entenda que Deus, Ele sempre coloca pessoas do nosso lado, para suprir a nossa fraqueza, para suprir a nossa necessidade. Deus vai colocar amigos, Deus vai colocar parceiros ministeriais, Deus vai colocar pessoas do seu lado que vai suprir aquilo que você não consegue, amém? Então você não precisa saber de tudo, você não vai saber de tudo, mas Deus nunca vai deixar faltar pessoas para ajudar você no seu ministério. Nunca. Vai ser assim no seu trabalho, nos seus empreendimentos. Amém? O segundo exemplo que você vai ver na Bíblia está em Juízes 6, que fala sobre Gideão. Só o verso 15 que eu quero ler do capítulo 6. Deus chamou Gideão. Sabe onde que Gideão estava? Ele estava malhando trigo num lagar. O que é o lagar? O lagar é onde maceta as uvas. Por que ele estava malhando trigo no lagar? Ele estava se escondendo dos midianitas, dos amalequitas, que vinham e destruíam tudo. Israel estava debaixo de uma grande opressão, e ele estava com medo. Presta atenção nisso. Ele estava com medo, malhando trigo no lagar, com medo dos midianitas. Mas Deus aparece para Gideão. E o que Deus diz? Volta lá um pouquinho. O Senhor se voltou para ele. Volta um pouquinho mais. Verso 11. Deixa o verso 11, só para você entender. Senão os irmãos não vão entender. Verso 11. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho de Ofra, que pertencia ao Abiesrita, Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo em um tanque de prensas de uvas, para escondê-los dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Irmãos, não parece uma piada isso? Esse anjo zoou. Se fosse comigo, falando: você está me tirando, né? Você está zoando comigo. Porque parece
Parece que de fato ele está zoando com Gideão, mas olha como que ele se apresentou: o Senhor está com você. Quando Deus está com você, a pessoa mais medrosa do mundo, presta atenção nisso, a pessoa mais medrosa do mundo se torna um poderoso guerreiro. Que o anjo estava vendo não é o que ele estava passando no momento, era que Deus era com ele, e ele se tornaria um poderoso guerreiro. Mas Deus não trata você baseado naquilo que você vai ser no futuro, Ele trata você no futuro como você já é agora. Então Ele não olha para você e te vê como você é agora, Ele te vê como você é na eternidade com Ele. Então o anjo chegou e disse: ó, você é um poderoso guerreiro. Mas ele estava com medo, escondido dos midianistas, malhando trigo no lugar onde era prensado uva, escondido. Você fala: isso é improvável, como Deus vai me chamar? Pastor, estou nem dormindo de noite, estou nem conseguindo pagar minhas contas, minha casa está um caos, como assim Deus está me chamando? Mas o que aconteceu? Gideão respondeu: ah, Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Você está aqui perguntando isso: Deus comigo, pastor? A minha vida, nada está dando certo na minha vida, como que o Senhor está comigo? Então por que tudo isso está acontecendo? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contavam quando dizia: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, agora porém o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas? Talvez é isso que você tem pensado: pastor, tem feito tudo certo, tudo está dando errado na minha vida. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Eu sou, não sou eu quem está enviando? Gideão respondeu: ah, Senhor, como posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Verso 16, o Senhor respondeu: eu estarei com você, e você derrotará todos os midianistas como se fosse um só homem. Talvez você tenha passado por isso. Você fala: pastor, a minha família, a minha origem, como? Nunca ninguém deu certo na minha casa. Quero dizer para você, Deus está chamando você para a hora que você estiver elevado, você lembrar: foi Deus que fez na minha vida. Sabe por quê, irmãos? Hoje eu olho para a minha vida, eu olho para trás, eu falo: só pode ser Deus, não tem como, que eu era o improvável. Como Davi, um pastor de ovelhas, o menor, foi levantado rei, para que quando ele chegasse naquele trono, ele soubesse que não foi ele que assentou naquele trono, foi Deus que o colocou lá. Então Deus, Ele permite que situações adversas aconteçam, para que a gente olhe e entenda que é Ele que faz. E ele ficou com muito medo, ele fez prova com Deus. Sabe o que ele fez? Ele pegou uma lã e disse: o Senhor é comigo, eu vou colocar a lã, e o orvalho vai cair toda a grama, mas a lã vai ficar seca. Ele amanheceu de manhã, o que aconteceu? Igual ele pediu, estava a grama toda molhada e a lã seca. Ele falou: não é suficiente, eu ainda tenho dúvida se o Senhor está comigo mesmo. Eu vou fazer o inverso, vou colocar a lã de novo, mas agora vai ficar o inverso. Sua lã vai ficar encharcada e todo o resto vai ficar seco. O que aconteceu no outro dia? Como ele pediu, tudo molhado e a lã seca. A lã seca e depois tudo molhado. Aí o que ele fez? Aí ele falou: então agora eu vou. Ele reuniu 32 mil homens: vamos enfrentar esse povo, encheu de coragem, Deus é comigo. Mas Deus disse: não, tem gente demais. De 32 mil homens, sabe quantos que Deus separou para destruir? 300 homens, foi o suficiente para derrotar um exército de mais de 200 mil pessoas. Por que ele estava fazendo isso? Para ele entender que a guerra não era dele, e que a gente não vence as nossas batalhas com a força do nosso braço. Nós não vencemos com a nossa inteligência, nós não vencemos com a nossa sabedoria, nós vencemos pelo poder de Deus. As suas crises, as suas lutas, as suas dificuldades, é pelo poder de Deus. Não acredite na palavra do médico que diz: olha, sua vida não tem jeito, ó, você não pode ter mais filho, ó, não tem mais jeito. Ele não é Deus, a última palavra é de Deus. Você é abençoado, você é abençoada, Deus vai cuidar de tudo, Deus vai cuidar de cada detalhe. Não caia no engano do diabo, lance fora todo medo, crê que Deus vai guardar e vai cuidar de você em cada detalhe, amém? Para concluir,
existe um outro personagem, que é Jeremias. Talvez este seja a sua dificuldade. Jeremias capítulo 1, do 6 ao 8, diz assim: então eu disse, que Deus chamou Jeremias também, vem, vou te formar e te fazer um profeta, estou te chamando para o ministério. Que Jeremias disse: soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Porque o mundo é assim. Eu lembro, hoje já diminuiu um pouco, não estou tão jovem, mas as pessoas olhavam para mim, alguns anos atrás, falavam: nossa, tão jovem, já é pastor. Eu vi aquilo um desprezo, no fundo era um desprezo. Por quê? As pessoas olham para a pessoa jovem e dizem o quê? Não tem maturidade, não tem sabedoria. Mas aí quando fica velho, sabe o que eles falam? Adivinha? Está velho demais, já passou. É o diabo dizendo: você nunca vai ficar pronto aos olhos dele. Você nunca vai estar pronto aos olhos do mundo. Se é novo, está novo demais. Se está maduro, amadureceu, está mais velho, já passou o seu tempo. Por isso que Deus chama jovens, crianças, e Deus chama também pessoas idosas, para servir no reino dele. Porque não tem a ver com a nossa idade, não tem a ver com a nossa capacidade, tem a ver com o poder de Deus, que manifesta na nossa vida. Não tem a ver com o nosso estudo, não tem a ver com a nossa intelectualidade, não tem a ver com a nossa sabedoria, tem a ver com a sabedoria de Deus. Então não fica olhando e o mundo está dizendo: não, já passou o seu tempo. O Isaías uma vez teve uma conversa dessa aqui: não, já passou meu tempo, vou deixar para os novos. Eu falei: está repreendido, em nome de Jesus. Você está vivo, enquanto você está vivo, você está pronto. Assim, quando você estiver respirando, meu irmão, Deus tem um projeto com você aqui. O dia que você parar, aí encerrou. Mas você está respirando, Deus tem um projeto com você aqui ainda, para abençoar vidas, edificar a vida de pessoas. Talvez você fale: não dou conta mais de liderar uma célula, mas você pode ser um intercessor de uma célula, você pode ser um anfitrião, você pode orar, alguma coisa você pode fazer, amém? Mas se você está vivo e respirando, quero dizer para você que Deus tem chamado você para ser alguém que edifica a igreja dele. Mas que ele diz: eu sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. Não diga que você é muito jovem, não diga que você é muito velho, não diga nada disso. Todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-los, declara o Senhor. Está perguntando: do que você tem tido medo? Eu dei para você aqui vários exemplos na Bíblia. Todos os homens, as mulheres de Deus, quando foram chamados por Deus, tiveram medo. O medo não te desqualifica. Diga para o vizinho aí: o medo não te desqualifica. Ele revela o verdadeiro chamado. Porque você está dizendo: agora é só Deus para fazer mesmo. E Deus faz. Lembra de Jonas? Jonas, quando Deus chamou, ele fugiu, ele teve medo, falou: não, aquele povo é muito cruel, e se eu ir lá, vai que ele se converte, eu não quero que ele se converte, que eu tenho raiva deles, eu quero que eles morram. No final do dia ele estava com medo. O que Deus fez? Caiu no mar, peixe engoliu, colocou ele onde Deus queria que ele estivesse, e ele cumpriu o propósito de Deus. Mas ele também teve medo. Você vai ver Elias, após uma grande vitória, ele teve medo de uma mulher. Não é querer desprezar as mulheres não, que eu tenho medo da minha também. Mas ele matou 450 profetas. Depois ficou com medo da mulher de Acabe. E o que aconteceu? Ele teve medo. O que Deus fez? Deus julgou ele, condenou ele? Não. Deus foi lá, restaurou ele com alimento, deu descanso, ainda deu um sucessor para ele. Colocou Eliseu na vida dele para suceder ele. Lembra de Josué? Josué também foi chamado para suceder Moisés. E por 3 vezes Deus disse para Josué: seja forte e corajoso, termina o serviço que Moisés começou. Mas ele também teve medo. Mas ele foi e concluiu o trabalho de Moisés. Lembra de Pedro? Jesus, quando chamou Pedro sobre as águas, ele teve medo, ele afundou. Ele teve medo na prisão, medo na hora da cruz, negou Jesus. Mas sabe o que aconteceu depois? Ele foi restaurado e foi usado por Deus. Em uma pregação, mais de 3.000 se converteram. Então eu quero dizer para você que o medo não te desqualifica. Ele evidencia que você realmente reconhece os seus limites, as suas fraquezas. Mas o medo vai te fazer a depender de Deus. O medo vai fazer você a buscar força em Deus. O medo vai fazer com que você rompa com todos os seus limites. Então, como vencer o medo?
Reconheça o medo. Entenda que não é só você que tem, todos temos, e ele faz parte, homens de Deus tiveram. Agora lembre-se da promessa de Deus. Deus disse: eu estarei com você. Diga assim: Deus está comigo, e Ele nunca me deixa. Então Ele chamou você, e Ele nunca te deixa. E agora obedeça a Deus mesmo tremendo, porque coragem não é ausência do medo, é domínio do medo, é você enfrentar o medo e fazer mesmo com medo, apesar do medo você fazer, você realizar. Então enfrente o seu medo e faça com medo. Vou falar uma coisa para você: tudo que eu fiz, que foi grandioso, ou que foi difícil para mim, eu fiz com medo. Tudo que a gente faz com medo, irmãos. Então não fique esperando o medo sumir para você fazer, faça com medo, amém? Transforme o medo em uma dependência de Deus. Você falou: Senhor, é o Senhor que faz, eu não tenho força. Pede sinais de confirmação. Deus é gracioso. Talvez você está com dúvida, pede para Deus falar com você. Pede para Ele falar em sonho, pede para Ele falar para um profeta, pede para Ele falar no teu coração, pede para Ele falar, faz prova. Eu sei que às vezes fazer prova com Deus é um sinal de incredulidade, mas está tudo bem. Deus não te condena não, se você precisar disso. Está tudo bem, faça. Mas Senhor, eu quero ter clareza, eu quero ter certeza. Amém, irmãos? Confie que Deus usa o fraco para envergonhar o forte. Se coloque de pé, que eu quero ministrar na sua vida sobre esse versículo. Eu quero que os servos venham aqui também com os itens de ceia. O louvor também já pode subir. Mas 1 Coríntios 1, 27 diz uma coisa muito importante, porque é importante que você seja encorajado e olhe para o histórico de Deus. Diga para o vizinho aí: olhe para o histórico de Deus. Ele nunca chamou pessoas corajosas, mas Deus escolheu os que são loucos para o mundo, a fim de envergonhar os sábios, e os que são fracos para o mundo, a fim de envergonhar os fortes. Não, você não entendeu. Deus escolhe os fracos para envergonhar os fortes. Deus escolhe os que não são para confundir os que são. Deus usa os que não se acham capazes para confundir os capazes. Então, se você não tem se sentido pronto, esse é um sinal que Deus tem chamado você, que Deus tem escolhido você para exercer o ministério. Pode ficar na frente aqui, os irmãos, isso. Sabe o que Deus diz a Isaías? Todos que Deus chamou têm um problema. Não mencionei aqui, mas Isaías também falou isso: quem sou eu? Eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo também de lábios impuros, que não te adora, não te busca, que blasfema. Como o Senhor me escolheu? Mas sabe o que Deus fez? Eu falei que Deus tirou uma brasa viva do altar e colocou sobre a boca dele e disse: era isso que te impedia de exercer o ministério? Seja purificado. Isaías 41, verso 10. Depois dele ser renovado, dele ser fortalecido, Deus deu uma palavra para aquela nação. Ele diz: por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a destra da minha justiça. Talvez você está aqui com medo porque você pecou, você falhou, você tomou uma decisão errada. Saiba que Deus, Ele não é fiel a nós, Ele é fiel à sua palavra. É a justiça de Deus que nos abençoa, não é a nossa justiça. Ele diz: eu vou te segurar, eu vou te sustentar, não por causa da sua justiça, não por causa da sua bondade, mas por causa da minha justiça, por causa do meu amor, por causa do sacrifício do meu filho, por causa da fé que você tem no meu filho, eu te sustento. Então ele diz: não temas. Sabe, existe 58 menções na Bíblia dizendo: não temas, mas 35 onde ele diz: não temais, ou não tenhais medo. Eu quero orar agora por você.
E se tem alguma coisa gerando medo no teu espírito, você vai dar uma ordem para esses demônios, eles vão sair. E você vai crer que Deus é o seu provedor. É Ele que cuida de você, mesmo quando você erra, Ele te conduz às águas tranquilas, a pastos verdejantes. E creia que é por causa da justiça dEle que Ele te fortalece. É por causa do chamado dEle que você não vai ser envergonhado. É por causa da obra dEle que você não vai ser envergonhado. É por causa da igreja dEle que você vai ser sustentado. É por causa da igreja dEle que as portas serão abertas. É por causa da igreja dEle que o Senhor Jesus te sustenta e não te deixa fracassar.